Glória a Deus, aleluia. Bom dia, meu amado irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar visitando o seu lar nesse momento, possa estar visitando a sua vida e que verdadeiramente o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Que a palavra, que o amor de Deus, ele venha se fazer presente na sua vida. Nós sabemos o quanto Deus, ele nos ama. Essa é uma realidade. O quanto o Senhor nos ama. Hoje eu quero deixar uma palavra para você, esse momento, meu amado irmão, minha irmã, que se encontra no livro de João, no capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 13, que nos diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é essa quarta declaração, meu amado irmão, minha irmã, que diz, eu sou, que está ali no Evangelho de João, onde nós lemos, ela mostra a sua identidade e o propósito divinos, únicos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o quanto Deus, ele tem operado, né? O quanto o amor de Deus é importante. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele vem nos falando com todo carinho, né? Que ele é o bom pastor. Louvado seja Deus. Nós vemos que Jesus, ele declarou que ele é a porta, em João capítulo 10, versículo 7. E agora Jesus afirma, eu sou o bom pastor. Deve ser entendido, meu amado irmão, minha irmã, que Jesus é o bom pastor, não simplesmente um bom pastor, como os outros podem ser. Mas ele é o único em caráter, e conforme nós vemos nos versículos do Salmo 23, em Hebreus capítulo 13, versículo 20, 1 Pedro 2, 25, em 1 Pedro também, capítulo 5, versículo 4, o nosso Senhor, ele se identifica como o bom pastor. E ele traz um contraste aí com aqueles pastores de Israel que são repreendidos pelo Senhor lá em Ezequiel, aonde ele acusa os ímpios, né? São os pastores de Israel que cuidam deles mesmos, às próprias custas dos rebanhos. Eles atacam as ovelhas em vez de protegê-las dos predadores, eles se alimentam e se vestem às custas do rebanho, mas não fazem nada para atender às necessidades dos enfermos, dos feridos, entre o rebanho. Uma daquelas ovelhas que tiverem ali feridas, eles não se importam, não estão nem aí. Ezequiel capítulo 34, versículo 3 ao 4. Meu amado, não é difícil ver que Jesus olha para os fariseus diante dele como um tipo de pastores que Ezequiel condenou. Jesus usa essa cena familiar para demonstrar como ele é o verdadeiro pastor de Israel. Ele, como os fariseus e outros líderes judeus, são pastores maus. Os maus pastores a quem Jesus se refere como ladrões e salteadores não se atrevem a se apacentar
ao porteiro e se apresentar ao porteiro que é Jesus. Porque ele vai os conhecer pelo que são, pelo que não lhes dará o acesso às ovelhas, visto que eles pretendem roubar as ovelhas e matá-las. E se eles quiserem entrar no redil das ovelhas, eles devem entrar por algum outro meio do que pela porta. Eles devem subir por cima da parede, a maneira como essas pessoas procuram chegar às ovelhas. Deixa claro que elas não têm nada de bom na sua mente. O seu propósito ali é outro. O verdadeiro pastor, ele entra no redil de uma forma que demonstra que sua reivindicação às ovelhas é verdadeira, é legítima. Ele vai até o porteiro, que reconhece-o, e lhe dá acesso à porta das ovelhas. Louvado seja Deus. E muitos se afirmam pastores do rebanho de Deus, mas certamente não são. Não são, meu amado irmãos. Incluídos, eles seriam aos fariseus e aos outros líderes judeus que atualmente se aparecem, se opunham a Jesus. E isso também se refere aos falsos profetas que ainda não apareceram. Como diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 11. Seja no passado, no presente ou no futuro, todos os falsos pastores são semelhantes no sentido de que eles usam e abusam das ovelhas para seus próprios interesses egoístas e tentam ter acesso à liderança de uma forma que busca evitar os limites divinamente aprovados por Deus. Aleluia. Simplificando, meu amado irmão, eles não cumprem a descrição do trabalho de um verdadeiro pastor. Como diz na palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 ao 31, em outros lugares, os chamados pastores, eles prometem às ovelhas uma boa vida, mas com certeza não fornecem para elas essa boa vida prometida. O nosso Senhor é o bom pastor e, como tal, só Ele dá a salvação, a segurança e a vida abundante. Não há apenas abundância para as ovelhas aqui, não, mas também liberdade. E eles podem entrar e sair, elas podem entrar e sair e encontrar pasto. Como diz João capítulo 10, versículo 9. Isso não significa que eles podem seguir o seu próprio caminho, mas o bom pastor, ele vai à frente do seu rebanho e das suas ovelhas, e elas o seguem de boa vontade, não são obrigadas, elas não vivem debaixo de um jugo de servidão, não, de um evangelho falso, não. E em contraste, um pregador, ele trabalha com as ovelhas, o empregado, perdão, ele trabalha com as ovelhas, mas não é pastor. Ele trabalha somente por dinheiro, e nesse caso, ele não sente amor ou devoção pelas ovelhas, e infelizmente, o empregado, ele não tem interesse pessoal nas ovelhas, porque elas não pertencem a ele. Essa é uma realidade. Ele cuida das ovelhas, mas não é afetuosamente apegado a elas. O empregado, ele não vai arriscar sua vida pelas ovelhas, porque quando ele vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas, ele corre para salvar sua própria vida, ele foge porque ele não se importa com as ovelhas e deixando elas para serem espalhadas ou até mortas. Em contraste com o empregado, Jesus, ele declara, como bom pastor, ele cuida das ovelhas. Tanto que voluntariamente ele dá a sua vida por elas. O Senhor Jesus está fazendo um contraste entre ele e os líderes religiosos, os fariseus, e os compara a um empregado ou um trabalhador contratado que realmente não se importa com as ovelhas.
E para entender melhor o propósito de um pastor na época de Jesus, é bom nós entender que as ovelhas são totalmente indefesas e totalmente dependentes do pastor. As ovelhas, elas estão sujeitas ao perigo e elas devem estar sempre sob o olhar atento do pastor enquanto elas estão pastando. Porque os ladrões, eles podem roubá-las, os lobos podem atacar o rebanho. É verdade, meu amado irmão. Nós vemos nos dias de hoje tantos que se dizem pastores, mas não tem um mínimo de amor, um mínimo de interesse, de compaixão, de compromisso com a ovelha, não. Se uma ovelha, se um membro ele para de ir aos cultos, o pastor não está nem aí, não quer nem saber. Como eu já ouvi falar algumas vezes, alguns pastores, se uma foi, não tem problema, 99 está aqui no redil. O importante é que eu tenha as 99, uma mais, uma menos. Não é assim, meu amado irmão. Nós guardamos as 99 debaixo da potente mão de Deus e vamos em busca da ovelha que se perdeu, daquela ovelha que está fraca, daquela ovelha que está machucada, daquela ovelha que está triste, que está fraca, que não está conseguindo caminhar. Remanto de Comenécia, é assim que se faz. Davi, meu amado, ele conta, ele como matou um leão e um urso enquanto ele defendia o rebanho do seu pai como pastor. Os pastores frequentemente eles estavam sujeitos a graves perigos, às vezes até dando a sua própria vida para proteger as ovelhas. Louvado seja Deus. E da mesma forma, Jesus, ele deu sua vida na cruz. O bom pastor, como diz lá em Mateus 20, capítulo 20, versículo 28, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por meio do sacrifício voluntário de Jesus, o Senhor, ele tornou a salvação possível para todos os que veem a Ele com fé. Ao proclamar que Ele é o bom pastor, Jesus fala em dar a sua vida por suas ovelhas. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Louvado seja Deus. A morte de Jesus foi divinamente designada, e somente por meio de Jesus Cristo que recebemos a salvação. Ele disse: eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E além disso, meu amado irmão, Jesus deixa claro que não foi apenas pelos judeus que ele deu a vida, não, mas também pelas outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10,16. As outras ovelhas claramente se referem aos gentios como resultado. Jesus é o bom pastor de todos, tanto dos judeus quanto dos gentios que passam a crer nele, que passam a crer em Jesus. Essas ovelhas que passam pela porta, que confiam em Jesus como o Messias de Deus, o bom pastor, são aqueles que são salvos e que entram na vida abundante em termos de ovelhas. Eles desfrutam da segurança, do cuidado, da proteção do pastor e da abundância de ricas pastagens e águas para a qual ele os conduz. Em termos de pessoas, aqueles que confiam em Jesus são perdoados os seus pecados e entram na vida abundante sob a proteção e orientação, em termos de cuidado do Salvador, que é o seu bom pastor, aleluia. O Senhor é o nosso bom pastor, louvado seja Deus. Precisamos ter isso na nossa mente. Ele é o nosso bom pastor e Ele sempre vai fazer de tudo para que possamos
ter um pasto abundante, ter um pasto saudável, para que possamos alimentar a nossa alma, para que possamos alimentar a nossa alma que necessita desse alimento dado por Deus, desse alimento oferecido pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitos hoje que estão com título de pastores, mas somente para poder ter um recurso financeiro melhor. Só por isso mesmo. Louvado seja Deus, essa é uma realidade. A palavra diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Essa parábola do bom pastor nos traz lindas palavras que trazem doçura, paz para a nossa alma, e ainda mais na sua explicação, né, e reflexão. É confortante saber que nós somos ovelhas pastoreadas pelo Supremo Pastor, em quem todas as coisas se tornam luminosas, claras, visíveis. O pasto é bom. Jesus, ele nos revela o cuidado que ele tem por nós, no seu infinito amor, a sua eterna bondade, está sempre nos acolhendo, guardando, nos protegendo do mal. Quantas ovelhas estão aí desgarradas, quantas ovelhas estão por aí fora do aprisco, e o responsável aqui na terra por aquelas ovelhas estão nos seus deleites, não se importam, e muitos ainda não entenderam o que é ser um pastor chamado pelo Senhor para cuidar de um rebanho. Jesus, ele proferiu essa parábola do bom pastor enquanto ele estava em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, mais ou menos no mês de outubro. E esse discurso, ele está intimamente ligado à expulsão do cego. Aquele cego que foi curado no tanque de Siloé, do templo, pelos fariseus. Em João capítulo 10, versículo 1 e 2 diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus frequentemente, meu irmão, ele utilizava desses elementos presentes na vida cotidiana dos seus ouvintes lá na Judéia e Samaria. As ovelhas são, às vezes, a parte mais considerável do gado. A vida no pastoril na Judéia e Samaria, nós vemos ali os rebanhos que eram compostos com sua maioria de cabras, ovelhas, dependiam demasiadamente de água abundante. Porém, com a escassez em diversos locais da Judéia, vários pastores formavam uma espécie de sociedade construindo um redil comum, construídos no campo com palha ou com madeira. Os redis, eles eram frequentemente cercados por uma muralha de pedra, e por sobre o muro eles colocavam os feixes de espinhos apoiado em pedras maiores, e ficava um guardião a noite toda tomando conta para defender o aprisco das feras, dos ladrões. Caso algum ladrão ou animal feroz subisse no muro, a pedra cairia e acordaria o pastor que estava ali tomando conta. E durante o dia, os pastores separavam os rebanhos, conduzia eles para aos diversos pastores. À tarde, todos os animais eram reunidos no redil. O pastor que ficava na entrada do curral era chamado de porta. Como diz João, capítulo 10, versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a
porta das ovelhas. Ele está dizendo aqui que ele está tomando conta, ele está cuidando. E dar nome às ovelhas era uma prática antiga. Se um redil estivesse as ovelhas de 3 pastores diferentes, e um deles pertencesse a um deles pertencesse 50 ovelhas, somente as 50 atenderiam a sua voz. Em João capítulo 10, versículo 3 e 4, nos fala, né? A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Oh, Deus maravilhoso, né? Elas conhecem a voz do pastor e sabem que, seguindo ele, ela vai estar segura dos lobos e ladrões que ameaçavam as ovelhas. Essa é a razão pela qual o pastor ele utilizava o cajado. Era nesse momento em que ele se distanciava, né, o pastor se distanciava, o dono das suas ovelhas e o mercenário. Fazia uma divisão ali, uma proteção. O bom pastor ele enfrentava as feras, os ladrões, expondo a sua própria vida. Já o mercenário só se preocupava em obter o ganho das ovelhas e, em caso de perigo, aí ele fugia. Quando ele via se aproximar o perigo, ele abandonava as ovelhas, ele fugia. Jesus ele se declara o bom pastor. A declaração eu sou tinha um significado muito importante para os judeus do primeiro século, porque Jesus havia se revelado a Moisés de forma semelhante. Como diz lá em João 10:11, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele se declara a porta do redil. O mestre é aquele que dá vida e acesso ao alimento espiritual. E como o pastor que ficava à porta do redil, tomando conta toda a noite, protegendo e cuidando das suas ovelhas, à noite ele falava de tempos de escuridão, tempos difíceis, tempos de angústia, de sofrimento, tempo de perigo. Mas os discípulos de Jesus, ele tem a promessa de que o verdadeiro bom pastor está em uma vigília eterna, aleluia, a porta do seu aprisco, tomando conta, pronto para defender cada uma das suas ovelhas de todo o perigo. É somente nós entregarmos os nossos caminhos nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele mesmo é o dono dos mais verdes campos para pastagem. Ele tem em abundância o alimento espiritual que dá a vida eterna. As suas palavras são um alimento para a nossa alma, porque elas são espírito de vida que nutrem e fortificam um homem espiritual. Louvado seja Deus. João capítulo 10, versículo 9, nos diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará o quê? Pastagens. Jesus é o bom pastor, meu amado irmão e minha irmã, que entregou a sua vida física para nos dar direito a uma vida espiritual, a vida eterna. Ele reunirá todas as suas ovelhas dos 4 cantos da terra, até aquelas que dormem, ouvirão a sua voz e se levantarão dos seus sepulcros em glória. Louvado seja Deus. E o Senhor está pronto, nos protegendo, nos guardando do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele vem para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. No versículo 10 de João 10, capítulo 10, versículo 10, nos fala. Há muitos falsos mestres, falsos pastores, que estão interessados naquilo em que as ovelhas podem oferecer. Eles se preocupam em tirar o que eles puderem das ovelhas. Os ladrões tiram até a vida. Porém, o nosso Senhor,
Ele dá a vida, ele concede a vida. O mercenário é aquele que cuida do rebanho, visando apenas os seus próprios interesses, cuida do rebanho relaxadamente, fala o que ele quer. O bom pastor, ele dá a vida, ele conhece as suas ovelhas, o bom pastor conhece elas, e delas é conhecido, ou seja, há uma comunhão entre Jesus e seus servos. Semelhantemente, meu irmão, e semelhante à comunhão entre um pai e seus filhos, é a mesma coisa. No versículo 14 ao 16 de João 10, fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus tem autoridade de defender voluntariamente a sua própria vida por suas ovelhas, de oferecer, né, voluntariamente a sua vida, como ele fez. E como Deus também pode, também tem o poder de voltar a tomá-la. Jesus conhecia suas ovelhas e tratava todas com equidade, com justiça, com igualdade. Não tinha distinção, não. Ele curou pessoas de todas as classes sociais, tanto as desprezadas como as ricas. Ele compreendeu as emoções das pessoas, seus medos, tristeza, desespero, ansiedade, seus conflitos. Ele nunca desprezou por isso, não. Sempre acolheu. Ele demonstrou paciência e compaixão quando ele se deparou com os enfermos. Ele curava enfermidades, ele perdoava pecados, ele não permitiu que tradições religiosas o impedissem de avaliar o sofrimento humano. Não, ele distribuiu graça, alegria, paz, misericórdia. Louvado seja Deus. Em João capítulo 10, no versículo 16, nos diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Havia muitas ovelhas que não eram do aprisco de Israel. Jesus já falava em relação à sua igreja, presente hoje no mundo inteiro. Ele mesmo foi quem garantiu a vitória a todos aqueles que o obedecem e que o amam. Hoje, meu amado irmão, minha irmã, tanto os judeus convertidos quanto a igreja do Senhor constituem e formam um só corpo. Rebanho de um único pastor, que é o nosso Rei Jesus Cristo. Ser uma ovelha de Jesus é conhecer e ser conhecido dele. Aquele que conhece a voz do bom pastor, cumpre os seus mandamentos. Ele nos deixou a promessa de que ninguém tem poder para tirar as suas ovelhas das suas mãos. Creia, meu amado irmãos, porque estamos seguros em Deus. Creia, porque nós estamos seguros no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos acreditar que em todo tempo o Senhor está cuidando de nossas vidas. O Senhor está cuidando, né, da nossa caminhada, está nos dando um alimento verdadeiro, um alimento saudável, aleluia. E se você que está me ouvindo hoje, meu amado irmão ou minha irmã, que tem um chamado para tomar conta das ovelhas, seja um protetor das ovelhas. Seja um protetor das ovelhas. Cuide bem daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Seja o menor da casa. Seja o atento às necessidades do rebanho. Tenha cuidado, esteja atento ao perigo que pode estar se aproximando, o perigo da frieza espiritual, da palavra mal falada, da sensibilidade da ovelha. É uma responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. E com essa responsabilidade, você vai prestar contas de cada uma daquelas ovelhas que o Senhor confiou em suas mãos. Então, meu amado irmão e minha irmã, se você é um pastor,
Não faça a obra de Deus relaxadamente. Faça do jeito que o Senhor te mostrou. Cuide das ovelhas, como o Senhor Jesus tem nos ensinado na sua palavra. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Essa é a palavra que eu deixo para você. O Senhor Jesus fala para você hoje: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Deus te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo encontro com palavra de vida para o seu coração. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.